a satisfação de receber no dia de hoje o Dr. Shudo Yasunaga. Ele é uma das figuras mais importantes da imigração japonesa no Brasil, especialmente aqui na região de Maringá. Muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação muito grande estarmos participando do seu programa. Estamos à disposição para as perguntas necessárias. O Dr. Shudo Yasunaga, ele é graduado em odontologia, também graduado no curso de Ciências Física, Química e Biológica. Chegou aqui em Maringá em 1980, portanto já temos ele aqui no nosso meio 31 anos. Ele, nesses 31 anos, realizou muitas coisas aqui já em Maringá. Já tem uma biografia extensa. Vereador durante o ano de 97 a 2000, foi secretário municipal do IMIN 100, também foi presidente da SEMA, Associação Cultural e Esportiva Maringá, durante o ano de 92 e 93. Também ele é conselheiro permanente, depois da sua eleição como presidente, desde 1994. Também ainda ele é conselheiro do Parque do Japão. Então realmente tem uma vida ligada à cultura aqui de Maringá e especialmente na colônia nipônica. Além disto, a família Yasunaga, como vocês vão ter oportunidade de ver, tem um histórico muito grande de ligação com a imigração do Japão com o Brasil. Os seus familiares deixaram uma rica história de vida. Portanto, em reconhecimento ao trabalho da sua família, o imperador do Japão outorgou várias comendas, entre as quais nós temos a comenda para Ryoko Yasunaga, que é o seu avô, que nós vamos conversar logo mais sobre a saga dele. Também o senhor Haku Yasunaga, que é o seu tio, e também o seu Tadakumi Yasunaga, que é o seu pai. Esses três receberam a comenda do imperador de 4º e 5º grau. Realmente, senhor Dr. Shudo Yasunaga, o senhor tem um histórico muito importante de vida para nós, principalmente pela amizade do povo Brasil e Japão. Portanto, vamos então conversar um pouco, né, sobre a vossa saga e a vossa história, né? Com certeza. Dr. Shudo, a família Yasunaga é uma família tradicional, tanto em muitos e muitos lugares, mas especialmente na região de Proibição, em São Paulo. Isso. E os senhores imigraram aqui para o Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a imigração, a vinda do seu avô, e também que motivo que fez e como que foram, enfim, sobre a imigração. Bem, o senhor sabe que a imigração japonesa iniciou em 1908 pelo navio Kasatomaru, e a nossa família, os nossos avós, veio logo depois, em 1914. É lógico que naquela época, devido à dificuldade, nós temos aí a foto da nossa família, mas então atualmente nós estamos aí com 350 pessoas da família Yasunaga, que iniciou no ano de 1914 com apenas 3 pessoas. Meu avô, minha avó e o irmão do avô. E o objetivo maior da vinda para o Brasil foi questão da dificuldade econômica naquela época, em 1914, e vieram muitos japoneses para o Brasil, principalmente para substituir a escravidão, os escravos, que em 1888 foi extinto a abolição, e devido à falta de mão de obras, vieram italiano, espanhol e também junto aos japoneses. Então foi um momento assim especial, principalmente o Brasil abriu as portas para os japoneses. E durante esses 96 anos que a nossa família reside aqui no Brasil, eles têm compartilhado de muitas dificuldades e também de muitas alegrias. Então, como um dos tios que recebeu a comenda do imperador do Japão, ele foi vereador por 9 legislaturas. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, então a nossa família, o avô, decidiu que um dos filhos, que era um total de 10 filhos, deveria
contribuir para a sociedade, a comunidade japonesa do Brasil e também para a comunidade brasileira. Perfeitamente. Muito bem. O senhor inicialmente já deu uma amostra do que foi a família Yasunaga. E a importância da imigração japonesa aqui no Brasil. E aí o senhor também, continuando a tradição, né, familiar, Sim. Veio aqui para Maringá em 1980. Isso mesmo. E nesses 31 anos o senhor tem contribuído bastante. Eu gostaria que o senhor falasse então da importância da imigração japonesa, da participação do senhor já aqui em Maringá, na SEMA, na colônia japonesa e, acima de tudo, que o senhor falasse da atividade dos Nikkeis na integração aqui ao povo de Maringá. Bem, quando eu vim para Maringá, foi em 1980, eu estava com 29 anos e tinha acabado de concluir o curso superior. E foi uma grande alegria, porque os meus pais, então na época, por exemplo, foram assim meio reticentes da vinda da minha pessoa para a cidade de Maringá, porque achava que a gente deveria continuar na cidade de Promissão para continuar os trabalhos que os meus avós, meus tios estavam realizando lá, e a gente seria para continuar. Mas devido, o senhor sabe que a nossa família é bastante grande, então eu acho que muita gente no mesmo espaço, por exemplo, ficaria até difícil de poder, né, desenvolver o potencial do nosso trabalho. E principalmente porque nós aprendemos muito na cidade de Promissão. Convivemos muito e principalmente da participação efetiva. Só para o senhor ter uma ideia, no ano de 69 já chegamos a participar de um programa de televisão na cidade de Promissão. Até conquistando naquela época uma ambulância para a cidade de Promissão como prêmio, né? Então, esses trabalhos, por exemplo, fez com que a gente decidisse pela vinda para a cidade de Maringá. E principalmente a foto que o senhor está vendo também é uma das coisas que mais marcou na nossa passagem na SEMA. Então, quando em 92, 93 fomos campeão do programa Nações Unidas, então eram 16 nações que foram convidadas pelo programa SBT, programa Gugu Liberato, e Consulado Geral do Japão em São Paulo escolheu Maringá para representar a comunidade japonesa nesse programa. E por sinal, né, doutor, o senhor também era um dos integrantes dessa equipe de trabalho que chegamos na final. Não sei se o senhor lembra, fomos em 10 ônibus para São Paulo para conquistar esse título. Então foi uma coisa marcante para todos nós. E também, principalmente, a SEMA é marcado pela sua participação, não só dentro da comunidade Nikkei, mas também dentro da comunidade brasileira também, porque a SEMA completa 64 anos como a cidade de Maringá. Então nasceu junto com a cidade de Maringá e cresceu junto. Então a SEMA, ela dentro do cenário nacional, dentro da nossa comunidade, é considerado como uma entidade modelo. E a gente teve essa oportunidade de presidir uma entidade tão reconhecida no Brasil por 3 anos quase como presidente da SEMA. Perfeitamente. Doutor Chudo, o senhor, em reconhecimento até a todo esse trabalho, esse envolvimento com a colônia, o senhor foi nomeado secretário municipal do Iminsen. O Iminsen tem um simbolismo muito grande. Eu gostaria que o senhor falasse dos principais pontos das realizações que o Iminsen fez, né, e o que ele simbolizou para os 100 anos da imigração Brasil-Japão. Para a gente foi uma satisfação muito grande e uma alegria muito grande para começar, para ser escolhido
como secretário extraordinário do IMINSEM. Estamos agora vendo as fotos quando da vinda do príncipe no ano do centenário em 2008, quando ele veio para inaugurar a parte do monumento do Parque do Japão. E o príncipe, por exemplo, ele esteve por 2 vezes aqui na cidade de Maringá. Em 1982, ele plantou uma árvore no parque, na Sema, e depois ele queria e fez questão de ver a árvore que ele plantou em 82 em 2008. Então foi uma alegria muito grande e principalmente foi um ano que marcou no cenário nacional e principalmente no internacional, principalmente mostrando o elo de ligação do Brasil e do Japão. Nós estamos vendo a foto aqui, então, só para o senhor ter ideia, todos os monumentos que estão lá no Parque do Japão foi recebido pela cidade co-irmã de Kakogawa, que nós estamos já quase completando 40 anos de irmandade. E essa irmandade entre Maringá e Kakogawa é considerado como uma das irmandades mais prósperas de todo o Brasil. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, já que o senhor falou em Parque do Japão, o que é o Parque do Japão, qual a sua importância, o que ele simboliza na relação dessa irmandade Brasil-Japão? Bem, o Parque do Japão, para a nossa comunidade japonesa e também para a comunidade maringaense, é o marco das festividades dos 100 anos, porque o Parque do Japão simboliza a cultura, o esporte, o elo de ligação entre Brasil e Japão. E, principalmente, esse Parque do Japão estará como um ponto turístico da cidade de Maringá. É único, né? É o único do Brasil. E, de fato, como no ano do centenário, teve vários projetos das festividades. Mas o único projeto que prosperou na proporção que tem o Parque do Japão é a cidade de Maringá. Mas podemos dizer que tudo isso foi graças à dedicação, o incentivo do nosso prefeito Silvio Barros, porque ele, em 2006, quando esteve pela primeira vez no Japão, ele já prontificou, falou, olha, eu quero construir um Parque do Japão no ano do centenário. E ele foi na Jaica, foi principalmente na cidade de Kakogawa, a cidade co-irmã, e prometeu que estaria presenteando a cidade de Maringá com o Parque do Japão. Transformou em realidade, né? Exatamente. Perfeitamente. Agora, aqui na nossa entrevista, tudo até agora foi tudo positivo, está ótimo. Entretanto, no dia a dia do mundo, geralmente ocorre às vezes algumas tempestades, algumas dificuldades no mundo, isso é na vida de todo mundo. Tsunami no Japão, região de Sendai, noroeste do Japão, Fukushima, problema com radioatividade, reatores nucleares. Nós que somos todos descendentes japoneses, o que o senhor pode dizer sobre isto? Olha, nós quando presenciamos no dia 11 de março passado, aquele terremoto, o Japão já está preparado para enfrentar. Quase uma rotina, né? Isto, quase uma rotina. Mas quando na proporção, né, que foi. Isto, né? Mas quando veio o tsunami, por exemplo, foi uma tragédia muito grande. E principalmente depois do tsunami, teve o problema da usina nuclear. Perfeitamente. Em Fukushima. Então eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, é a maior catástrofe do povo japonês. Mas nós temos certeza, nós estamos vendo a foto do acontecimento logo depois do tsunami que arrasou aquela região nordeste do Japão, o Miyagi, né, Sendai. Então, isso aí, por exemplo, lá tinha centenas de veículos prontos para a exportação, mas foi destruído totalmente, porque o tsunami que eles estavam esperando, normalmente tem uma barragem lá que tem 10 metros
E essa vez, por exemplo, o tsunami atingiu quase 20 metros. Então ele ultrapassou aquela barreira de proteção e destruiu totalmente aquela região. Mas temos certeza que a dedicação dos japoneses, eles conseguirão vencer mais uma vez. Porque na Segunda Guerra Mundial, há 66 anos atrás, ficou em cinzas. Ele conseguiu reerguer e ser um dos maiores países do mundo. E agora, com certeza, também pela dedicação, pelo empenho, pelo amor da vida mesmo, eles estarão conseguindo fazer reerguer o Japão novamente. E só para o senhor ter uma ideia também, igual no acontecimento desse tsunami, por exemplo, devido às dificuldades, principalmente do povo japonês do Nordeste, por exemplo, nós não tivemos a oportunidade de presenciar nenhum saque, nenhum roubo, porque eles passavam fome, mas eles seguiam as normas do governo japonês, da orientação dos governantes, e esperavam a sua vez, principalmente para receber alimentos, águas, e essa determinação dos japoneses, nós temos certeza que vai reerguer novamente e vai ser despontado como mais uma das potências do mundo. Perfeitamente. Realmente o poder de superação do povo japonês é algo incomparável, não há dúvida alguma. Dr. Chudo, é uma entrevista bastante agradável. Agora eu gostaria que o senhor, para marcar a sua presença aqui, mandasse uma mensagem para os descendentes, os Nikkeis, enfim, os descendentes da nossa colônia, não só de Maringá, como de toda a região que nos assiste, e também uma mensagem também para toda Maringá e todo o Paraná. Nós gostaríamos de dedicar a todos os nossos irmãos descendentes que, nesses 100 anos da imigração japonesa, compartilhamos com todas essas dificuldades, principalmente com essas alegrias, e que possamos dar continuidade a esse trabalho, a essa educação que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos ancestrais, e principalmente poder compartilhar e trabalhar em prol do crescimento não só da cidade de Maringá, do Paraná, enfim, do Brasil, porque temos certeza que o Brasil, mais alguns anos seguidos, depois, nós teremos um dos melhores países do mundo. E nós, da nossa comunidade Nikkei, estaremos juntos compartilhando dessa alegria e do desenvolvimento do Brasil. Nós agradecemos essa entrevista brilhante do Dr. Chudo Yasunaga, esclarecendo muitos pontos, melhor dizendo, e sobretudo mostrando um pouquinho da saga do povo japonês, a trajetória da imigração, e isto realmente fez com que, através do Kassato Maru, com aqueles pouco mais de 700 primeiros imigrantes, 781, né? Isto. Que deram início, na verdade, a essa integração, essa irmandade do povo Brasil-Japão. Agradecemos e queremos convidá-lo para, numa próxima oportunidade, estar aqui conosco. Então passo a palavra final para a sua despedida. Agradecemos mais uma vez, Dr. Yamazaki, por essa oportunidade de nós podermos mostrar um pouquinho da nossa comunidade Nikkei, principalmente da nossa família também, da dedicação e do objetivo que estão compartilhando com o povo brasileiro. E mais uma vez estamos aqui à disposição, em outra oportunidade, poder compartilhar desse programa. O nosso muito obrigado. Nós que agradecemos.